Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouquinho a respeito da Palavra de Deus. E é com grande alegria que nós reservamos este tempo todas as noites para falar acerca do que dizem as Sagradas Escrituras e para buscar na Palavra de Deus inspiração e principalmente revelação para continuarmos a nossa jornada aqui na Terra, principalmente diante de tantos desafios e de tantas questões perigosas, questões difíceis com as quais temos lidado nos dias de hoje. Não tem sido fácil. A humanidade vive um tempo difícil, um tempo, por que não dizer, crítico, quem sabe até caótico. Mas em meio a todo esse cenário, eu preciso ter uma certeza. A certeza daquele em quem eu tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Você sabe? A palavra de Deus nos revela acerca daquele em quem nós temos crido. E o que eu posso lhe assegurar, com base no que diz o texto bíblico, é que ele é poderoso. Poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Em que medida, diz o texto bíblico, conforme o seu poder que opera em nós. É o poder de Deus quem atua no coração, na alma e na mente daqueles que creem no Senhor. E eu me pergunto e aproveito e faço a você essa pergunta. Como está o seu coração? Como está o meu coração nestes tempos incertos, nestas crises vividas, nestas horas de tantas aflições? Jesus, o próprio Filho de Deus, deixou clara a palavra ao dizer: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo, disse Jesus. Queridos, tudo o que temos vivido atinge a todos nós. Ninguém está imune, isento, blindado, protegido numa redoma. A crise bate a porta de todos nós. Ontem, após ministrar a nossa live, fui fazer a minha refeição e assim, enquanto arrumava a cozinha, lavando a louça, eu ouvia a live de um outro pastor que, por sinal, encontra-se atualmente, ele é brasileiro, mas encontra-se atualmente radicado nos Estados Unidos da América, mais especificamente em Orlando, na Flórida. Uma live na qual ele compartilhou, ele interagiu com a conhecidíssima cantora gospel Cassiane e seu marido, o pastor Jairim. E ouvindo, ministrando, cantando, eles começaram a cantar. Diz a minha esposa que eu me empolguei, comecei a cantar também. Aquilo trouxe paz, aquilo trouxe conforto, aquilo trouxe alegria ao meu coração. Mas na sequência, terminou a live e eu passei para a live de um outro pastor, aqui de Praia Grande. E lá me deparei com o servo do Senhor, às lágrimas. Porque um outro pastor, daqui de Praia Grande também, que congregava junto com ele e era seu amigo, havia falecido. O diagnóstico dado
era a insuficiência respiratória. O exame, o teste para a Covid-19 ainda não ficou pronto. Mas aquele homem, aquele pastor, aquele servo do Senhor, partiu ontem para os braços de Deus. Deixou a esposa, 2 filhos, conheço a família de muitos anos, e vocês sabem que o protocolo, quando é suspeita de Covid-19, sem velório, sem aglomeração, pouquíssimas pessoas da família podem acompanhar o sepultamento. Portanto, tudo que pude fazer foi mandar mensagens através das redes sociais. Confesso que fui me deitar, minha esposa me perguntou por que tão tarde, e eu disse, estava tomando conhecimento de um fato triste e falando com alguns irmãos. Fui dormir chateado, amanheci chateado. Pela manhã recebi outras 2 notícias tristes. Primeiro, da esposa de um pastor lá de Jundiaí, que posso dizer com muita honra e alegria, é um dos meus mentores na palavra de Deus. E sua esposa encontra-se acamada há 4 dias com os sintomas da Covid-19. Falei com ela, portanto, não há um caso de hospitalização, ela está consciente, está em casa, mas com sintomas. E falei também com uma outra colega, já de prática esportiva, que treina comigo, cuja mãe está hospitalizada, esta sim, com a Covid-19, mas já fora da fase crítica, já deixou a UTI, graças a Deus, e graças às orações, mas cuja família inteira, à exceção do genro, estão com os sintomas. E o que preocupa é que uma membra da família é gestante. Por que eu estou contando tudo isso? Eu que não gosto de alarmismos e nem tampouco de ficar apregoando aqui o fim dos tempos. Estou contando tudo isto para dizer que todos nós, sem exceção, estamos passando momentos de dor e de aflição. Não estamos imunes. Não estamos livres desta crise. Aí pego, hoje foi um dia nesse sentido bastante duro. Abro as redes sociais, dou uma corrida de olho no Facebook e encontro a esposa de um grande amigo que trabalhou comigo no departamento, no Ministério da Justiça, no tempo em que eu estava na ativa. A esposa dele fazia uma postagem que perdeu um ente querido em Fortaleza, Ceará, que é um dos focos fortes da Covid-19 no nosso país. Mandei também minhas condolências, mas nessa pandemia existem muitas baixas. Isso é inegável. É parte de toda e qualquer guerra. É parte do processo de luta. A humanidade se encontra em guerra contra um inimigo invisível a olho nu. Um vírus microscópico, mas que é letal e perigoso. E no meio dessa situação toda, infelizmente, preciso lidar com sentimentos de dor, de perda, coisas baixas acontecem. No entanto, precisamos seguir em frente, porque não vamos nos deixar abater. E qual deve ser a nossa atitude diante desta crise, diante deste cenário? Eu tenho que me apegar à palavra do Senhor Jesus. Eu tenho que me pegar aquilo que Deus tem a dizer, porque, conforme nós temos apregoado aqui, e não é segredo para ninguém, a última palavra vem da boca de Deus. Não vem dos médicos, não vem da ciência,
não vem do governo, não vem dos políticos. A última palavra vem da boca de Deus. Mas nós precisamos entender que nesta pandemia é uma oportunidade que Deus está nos dando de nos apegarmos à nossa fé. A nossa fé em Deus, a nossa fé em Cristo, a nossa fé na palavra do Senhor. Nesta aqui. Por quê? Quando eu me apego à palavra de Deus e tenho convicção da sua fidelidade, seja vivendo ou morrendo. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo ele escreve uma frase muito forte e marcante. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Mas para isto eu tenho que ter a minha fé alicerçada na rocha. E qual é a rocha? É Cristo. A palavra de Deus diz, Cristo em nós, esperança da glória. Portanto, se eu pegar esta frase bíblica e fizer uma leitura invertida nela, se Cristo não estiver em nós, não há esperança de glória. A esperança da glória só existe com Cristo em nós. E onde é que eu encontro Cristo? Na sua palavra. Onde é que eu me deparo com o Senhor? Na sua palavra. E é este o nosso principal elemento nos dias de hoje. Nossa grande tarefa aqui é usar este tempo, todas as noites, para buscar na palavra a cura para a nossa alma. Não tem sido poucas as pessoas que têm adoecido, não por coronavírus, mas por outras doenças, inclusive psicossomáticas, nesta fase dura que a humanidade está vivendo. Mas nós precisamos constatar que Deus continua no controle da situação, independente da crise. Ele não perdeu o controle. Diferente de nós que vamos fazer alguma atividade, desempenhar algum papel, e de repente nos equivocamos e falamos, ops, deu ruim. Com Deus não existe dar ruim. Ele é perfeito. Ele é santo. Ele é Senhor, porque Ele é Deus. Deus continua sendo Deus. Não importam as circunstâncias. A temática inicial dessa nossa ministração hoje é a seguinte. E eu falo isto como quem passou por um dia duro, no qual recebi muitas notícias ruins, difíceis de processar. Anote aí. Não permita que o medo roube a sua fé. Vou repetir. Não permita. Escute bem o que eu estou dizendo e entenda, por favor. Não permita que o medo roube a sua fé. Abrace a sua fé em Deus e siga em frente. Quero aproveitar para, desde já, saudar e dar as boas-vindas a todos que estão conosco já. Fabiane, Sofia, Maxon Rodrigues, nossa querida Eli Xavier, o Renan, bem-vindo, Renan, Deus te abençoe. Minha tia Aparecida Montresol,
muito bem-vindos. Dulce, Léo, são todos bem-vindos. E a minha oração é que vocês todos sejam muito abençoados em o nome do Senhor Jesus. Pois nós estamos aqui para trazer uma palavra de conforto, de ânimo. Estou aqui gesticulando porque eu tenho um controle de qualidade. Vocês não sabem o que acontece nos bastidores dessas lives. Eu tenho uma produção aqui que é rigorosíssima. E a produtora está aqui do lado, sinalizando para mim, fazendo um monte de gesto e carinha, para que eu avise vocês e não me esqueça de dizer que a partir de hoje nós estamos transmitindo a live pelo Facebook, através da nossa página pr.alexandermontresol, ok? E não mais pela página pessoal do casal Nicleide e Alexandre, ok? Aí a gente vai colocar a live por este canal, no Instagram continua igualzinho e no YouTube também. Mas no Facebook eu vou colocar neste canal, conforme aqueles que já estão comigo estão acompanhando, e compartilho no nosso canal particular e pessoal. Tá bom? Só para esclarecer aqui, porque minha produtora já sinalizou, já mostrou plaquinha, vocês não têm ideia o quanto o controle de qualidade aqui é rigoroso. Tá bom? Então fica aí o aviso, porque senão eu sou demitido aqui do cargo, perco meu emprego e a coisa se complica. Tá bom? Então, só para arrematar, a partir de hoje, as transmissões começam a ser no Facebook. O Instagram não muda nada, o YouTube não muda nada, tá? Aqui no Facebook, as transmissões passam a ser feitas ao vivo pelo canal Pastor Alexander Montresol e compartilhamos no canal particular do casal Nicleide e Alexandre. Tudo bem? Seguindo em frente e retomando a palavra, agora que vocês respiraram, e por favor, pessoal, eu conectei, desconectei, pessoal que está me acompanhando pelo Facebook, eu vou conectar de novo o microfone. Se vocês perceberem que o som não está legal, vocês me dão um alô? Tudo bem? Porque assim eu não tenho retorno aqui. Fica a minha produtora aqui fazendo um monte de gestos e carinhas, mas eu preciso saber de vocês também para saber se não é... Ó, estou conectando. Para saber se não é só preciosismo da produção. Porque a produção aqui é top, mas é exigente. Graças a Deus. Conectei de novo o microfone. Só para saber se esse microfone está melhor do que o próprio microfone do notebook. Tá bom? Vocês me avisam aí se o som tá bom, se não tá, ou se eu desconecto novamente. Ok? Podemos prosseguir? Estão comigo? Fabiane, Sofia, Maxon, Eli, Renan, Cida, todos aqui comigo? Beleza? Dá um tchauzinho, um aceno, para a gente prosseguir. É noite de sábado, todos na maior balada em casa, não é? Então, temos tempo hoje, podemos conversar tranquilamente, porque é sábado. Não é verdade? Ok. Retomando o que dizíamos. A minha produção aqui já deu o meu sinal verde, posso prosseguir, que a parte técnica está aprovada. Transmissão ao vivo tem dessas, não tem jeito. Tem que se sujeitar a ajustes técnicos. E a gente, como não é do ramo, né? Tem que se virar nos 30 para fazer o negócio acontecer. Mas não podemos recuar. Perfeito? Prosseguindo. Quero voltar ao ponto principal. Eu, particularmente, hoje tive um dia duro. Muitas notícias pesadas, difíceis, perdas, enfermidades, etc. Mas, no meio dessa situação toda, eu não posso permitir que o medo roube a minha fé. Você, viu, Fabiane, Sofia, você que também vive um momento difícil, Maxon, Eli, Cida, Dulce, vocês e eu, Léo, você também, Léo, aí de Bauru, hein? Tô de olho em você, meu querido amigo, que saudades.
Manda um abraço para todas as pessoas que estão aí com você, seus familiares, papai, mamãe, irmão, tá bom? Forte abraço. Nós não podemos perder nessa luta toda a nossa fé. Primeiro, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Eu quero. Sem fé é impossível. Não há possibilidade de agradar a Deus se você não tiver fé. Outra coisa, nós precisamos avançar. Somos golpeados muitas vezes. Estamos numa guerra. Falei isso agora há pouco. Estamos numa guerra. E em uma guerra existem baixas. Porém, quando nós sofremos baixas, nós precisamos assimilar o golpe e continuar. Não podemos nos deixar abater. Não podemos nos deixar paralisar, porque o medo ele tem essa característica. O medo ele costuma ser paralisante se ele não for controlado. Não permita que o medo roube a sua fé. Não deixe que as circunstâncias te dominem. Não deixe que o cenário adverso seja mais forte do que a sua fé em Deus. Ao contrário, aproprie-se pela fé da vitória. Tome posse pela fé da graça e da bênção. Porque aqueles que estão diante de Deus, aqueles que permanecem na presença do Senhor, mesmo nas questões mais duras e difíceis, ele não sucumbe. Quero lembrar você de um mártir, o primeiro mártir da igreja primitiva. Igreja primitiva porque foi primeira, que surgiu logo após o retorno de Jesus Cristo aos céus. Todos sabem, Jesus Cristo veio ao mundo, cumpriu o seu tempo, cumpriu o seu ministério, morreu na cruz, 3 dias depois ressuscitou. Por alguns dias mais esteve com os seus, em aparições aqui e acolá. Depois, diante dos olhos dos seus discípulos, subiu para o Pai. Então, logo após, ele deixou a última orientação. Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E assim aqueles homens e mulheres ficaram em Jerusalém até o dia de Pentecostes, que foi o dia no qual o Espírito Santo desceu sobre eles. Atos capítulo 2. E então eles permaneceram, foram cheios do Espírito Santo e começaram a igreja. Por isso, igreja primitiva. E a igreja logo começou a ser perseguida, tanto por judeus quanto por romanos. E o primeiro mártir, o primeiro a ser morto pela causa cristã, ser cristão naquele tempo era mais ou menos igual a ser terrorista. Era como se fosse um extremista, praticante do terror, olha só. E este homem, chamado Estevão, foi apedrejado até a morte, porque ele não abriu mão da sua fé. Entretanto, diz a palavra de Deus lá no livro de Atos dos Apóstolos, que Estevão, ao ser apedrejado, a primeira postura dele foi: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem.
Segunda situação que aconteceu com aquele homem durante seu apedrejamento. Ele olhou e viu os céus abertos. E viu ao Senhor lá nos céus. E então ele entrega o seu espírito nas mãos do Senhor e adormece. Essa é a postura de alguém que não abdica, não perde, não abre mão da sua fé. Talvez muitos de nós, se estivéssemos no lugar de Estevão, perdêssemos a nossa fé. Começássemos a murmurar, questionar, porque eu, Senhor, eu não fiz nada errado. Mas porque eu... É um engano, agora o que eu vou dizer talvez surpreenda alguns. É um engano achar que o servo de Deus não passa por problemas. É um engano achar que o servo de Deus não enfrenta lutas. É um engano achar que o servo de Deus não tem perdas. É um engano achar que o servo de Deus não adoece. É um engano achar que o servo de Deus não fica sem recurso. O servo de Deus, ele é sujeito às mesmas coisas que qualquer outro ser humano. A diferença é uma. Se ele tem fé, ele não atravessa a crise sozinho. A palavra que eu quero trazer para você hoje é esta. Não permita que o medo roube a sua fé. Porque no meio da crise, no meio da balbúrdia, no meio da aflição, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, diz a palavra de Deus, porque tu estás comigo. Isso é a palavra para quem tem fé. Recentemente eu li para vocês uma palavra lá no profeta Isaías, capítulo 43. Quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, o fogo, a chama não arderá em ti, as águas não te submergirão. O que isso significa? Não é se a crise virá, mas quando a crise virá. Porque a crise virá. A luta virá. Não é se a luta vai vir, é quando a luta vai vir. Se você vai ter problemas, é quando você vai ter problemas. Porque Jesus deixou claro, no mundo vocês terão aflições. Mas por que eu passo por essas aflições? Porque o deserto, falamos isso ontem. O deserto é campo de treinamento. Deus está trabalhando com você. E às vezes as pessoas acham, fulano de tal não resistiu. Aí eu pergunto, era servo do Senhor? Cria em Deus? Não. Que pena. O prejuízo realmente foi grande. Era servo do Senhor? Cria em Deus? Sim. Então, glória a Deus. Mas por que glória a Deus? Porque ele se encontra nos braços do Pai. E venceu. Porque nós lutamos para quê? Para permanecer até o fim. Que fim? O nosso. Ou até quando Jesus voltar. Porque ele disse que voltaria buscar os seus. Mas se ele não voltou, o outro modo de chegar ao fim é a morte. Natural, física, não espiritual, não eterna. Por isso a Bíblia fala lá no livro de Salmos que Deus se alegra na morte dos justos. Mas como é que eu me mantenho justo? Pela fé. Estevão, eu quero até aqui deixar registrado esse texto. Ele se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Vou deixar para leitura posterior. Lição de casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Peço a você que leia. O capítulo 6 e 7 do livro de Atos dos Apóstolos, que conta este processo que eu narrei resumidamente agora, da execução de Estevão, da martirização do servo de Deus chamado Estevão, que manteve em todo o tempo a sua fé
nas mãos de Deus. Ele é inquirido no Sinédrio pelos judeus, acusado de blasfêmia, porque cria em Jesus Cristo. E para os judeus, Cristo não era o Messias. E ele é acusado de complô, de traição, de blasfêmia, condenado e executado. Mas em nenhum momento a fé de Estevão se abalou. Assim como Jesus, quando foi tentado no deserto, falamos sobre isso ontem também e na semana anterior, Jesus não deixou a sua fé ser abalada. Ao contrário, Jesus se manteve firme, repelindo as investidas de Satanás. Nós estamos numa situação claramente preocupante do ponto de vista natural, humano, biológico, físico. Mas precisamos reagir pela fé. Não permita, de jeito nenhum, vou repetir, não permita, de jeito nenhum, que a sua fé se abale. Eu quero compartilhar com você a história de um milagre que Jesus realizou, que está registrado. E aí fica uma segunda leitura para você de hoje para amanhã como lição de casa, né? Atos capítulo 6 e 7, a história de Estevão. E agora, quero pedir a você que leia depois também o capítulo 9 do Evangelho segundo João. Capítulo 9. O Evangelho escrito por João, apóstolo. E neste capítulo, a Bíblia conta a história da cura de um cego de nascença. E o texto começa me dizendo que Jesus viu um homem cego de nascença enquanto caminhava. E aí os discípulos começam a questionar, mas quem foi que pecou para que este homem tenha nascido cego? Interessante que o ser humano sempre gosta de buscar um culpado. Nem sempre funciona assim. E aí Jesus respondeu, não foi ninguém que pecou. A situação deste homem é esta, para que nele se manifeste a glória do Senhor. Esse texto traz um ensinamento muito forte. Eu quero aproveitar para ser mais objetivo e claro com você. Bem-vindo, Naelton. Bom tê-lo conosco nesta noite. Deus te abençoe. Ao invés de procurar um culpado, os discípulos que estavam com Jesus Cristo, ao verem a situação daquele cego, foram em busca de um culpado. Quem foi que pecou? Foi ele? Foram os pais dele? Por que ele nasceu cego? Pare de procurar culpados nesse cenário que nós estamos vivendo hoje. Ah, é fulano, é beltrano, é a ciência, é a medicina, é o governo, é o político, é não sei mais quem. Pare de procurar culpados. Jesus respondeu para os seus discípulos, ele está assim, para que nele se manifeste a glória do Senhor. Então, eu não sei qual é a situação sua no particular que você tem vivido hoje. Mas o que eu posso lhe assegurar é que Deus quer manifestar a glória dele na sua vida. Então, muitas vezes, Deus permite que as coisas aconteçam para manifestar a sua glória. Permita, mas como é que
Deus vai manifestar a sua glória? Pela fé. Permita que Deus manifeste a sua glória na tua vida. De que maneira? Mantenha a sua fé íntegra no Senhor. Então, o que Jesus fez? Jesus disse para ele, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois você vai ler esse capítulo todo em casa, capítulo 9 do Evangelho de João. E aí, ele se depara com um cego e ele faz uma cura de uma forma muito inusitada. Jesus cospe no chão, na terra, faz lodo, lama, e coloca nos olhos daquele cego e dá a ele uma ordem. Agora vai e te lava no tanque de Siloé. A palavra Siloé significa enviado. Ou seja, aquele homem foi enviado. Ele lavou-se e voltou vendo. Alguns estudiosos da Bíblia, teólogos, entre outros, entendem que Jesus fez essa cura de uma forma diferente, porque aquele cego não tinha o globo ocular. Então Jesus fabricou o globo ocular dele. De quê? Qual é a matéria-prima que Deus fabricou o homem lá no início, no Éden? Barro. Então Jesus fabricou. Eu gosto de analisar por esse lado. Não há uma unanimidade e isso não está escrito no texto, mas é coerente. Posso imaginar que seja assim. Ter imaginação, desde que não ofenda a palavra de Deus, tudo bem. Então Jesus fabricou o globo ocular para aquele homem poder ver. Então aquela criatura nasceu sem os olhos. Por isso era certo. E Jesus fabricou e falou, agora você vai e se lava. E aqui tem uma lição interessante. Quando eu me lavo, eu passo a ver. Quando eu me lavo, eu sou curado. Nós vamos nos lavar. Jesus está nos enviando, mas precisamos nos lavar. Quero convidar você a te lavar nas águas da palavra de Deus para ser curado. Não é à toa que nós temos chamado este nosso encontro noturno, às 22 horas, de cura através da palavra de Deus. Precisamos dessa palavra para nos lavar. Então esse homem volta vendo, e aí começa o bafafá. Quero que você leia esse texto depois, por favor. É um capítulo, eu não tenho tempo aqui para ler todo o capítulo. Mas você tem tempo, você está em casa. Fique em casa. Na medida do possível. Não sei se o governo está exagerando, se não está, se é tudo isso, se não é. Eu sei que tem gente morrendo. E se nós pudermos, de alguma maneira, colaborar para que diminuam as baixas, vamos trabalhar no que estiver ao nosso alcance. Ah, não tem como. Tudo bem. Mas se for possível, use o tempo em casa para ler. Você vai ter 3 capítulos para ler para amanhã e nós vamos voltar nisso, hein? Combinado? Vocês topam? Atos capítulo 6, capítulo 7, fala sobre Estevão. João capítulo 9, a cura do cego de nascença. Vocês estão comigo? O pessoal do Instagram está interagindo um pouco mais. Né, Dulce? Amém? O pessoal do Face está quietinho hoje. Então, aí ainda? Estão comigo, meus queridos? O pessoal está curtindo aí, está conectado? Pois bem, começou o bafafá. Por quê? Sabe aquela turminha do contra? Os fariseus? Aqueles que não criam? Os que não tinham fé? Às vezes você recebe uma bênção e o camarada vem para roubar a tua bênção e desacreditar o que você recebeu de Deus. E aí começou. Mas como você foi curado? Você era cego? Mas não era esse? Não, acho que não era esse o mendigo que ficava cego aqui pedindo esmola. Ou é ele? Ou só se parece com ele? Quem é? Não, é ele mesmo. Mas ele era cego? Acho que ele estava fingindo esse tempo todo, hein? Vem cá, chama os pais dele. Aí chamaram os pais dele.
Aí os pais dele perguntaram, esse é seu filho? É, esse é o nosso filho. Ele era cego? É, ele era cego. Ele está vendo? É, ele está vendo. Mas como que ele pode estar vendo? Ah, faz o seguinte, ele tem idade para responder por si só. Isso está no texto, tá? Eu estou resumindo. Ele tem idade para responder por ele. Pergunta para ele. Pergunta para ele. Aí aquele ex-cego fala assim, olha, e esse versículo eu quero ler. Esse versículo eu quero ler. Versículo 25. Ele retrucou, porque começou uma questão. Ele disse assim, olha, um homem fez lama, pôs no meu olho, mandou eu me lavar e eu voltei vendo. E aí quando começaram a perguntar para o cego, ex-cego, ele começou a responder. Mas como isso é possível? Esse homem é pecador? Esse homem que te curou, ele é pecador. E como um pecador pode curar outro pecador? Isso não é possível. E não sei o quê, e não sei o que lá. Olha a resposta do cara que era cego e que agora estava enxergando. Ele retrucou, versículo 25, presta atenção. Presta atenção. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Escuta isso. Quando alguém vier tentar te questionar sobre o que você recebeu de Deus, seja claro, seja objetivo. Olha, vamos encurtar a conversa. O cego falou assim, que era cego. Se o cara que me curou era pecador, se não era, isso que vocês estão falando não me interessa. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Você pode virar para quem quer que seja e dizer, eu não sei o que você está dizendo aí, não me importa, o que eu sei eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu confio no Senhor. Como disse Jó, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Quer vivamos, como Paulo escreve, quer morramos, somos do Senhor. Que muitas pessoas vêm tentando roubar a nossa fé. E o medo, não deixe que o medo, tenho batido nessa tecla e vou insistir, não deixe que o medo roube a sua fé. Que começaram a bater pesado em cima desse cara que era cego. Para ele não acreditar. Enquanto que ele tinha sido abençoado. E então disse, olha, para isso. Para com tudo isso. O fato é, eu era cego e agora eu vejo. Acabou. E você pode dizer assim, eu estava perdido e agora eu tenho Cristo. E acabou-se. E eu estou com Ele, e eu estou salvo. E no momento em que eu fechar os olhos, seja com coronavírus, seja sem coronavírus, seja de infarto, seja de velhice, seja de acidente, seja assassinado, eu sei que quando eu partir e fechar os olhos aqui, eu vou abrir meus olhos na glória. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Se eu perco um colega de ministério, um pastor, um amigo, e eu sei que ele é do Senhor, eu dou glória a Deus. Porque eu sei que ele está com Deus e logo, um dia, estaremos juntos. Não importa o que esteja acontecendo, a minha fé não pode se abalar. E tanto insistiram, você vai continuar lendo nesse capítulo, mas o que era cego, ele tinha uma certeza, ele via. E o fato dele ver era uma convicção. Se você tem essa convicção em Deus, nada pode roubar, nada pode tirar de você, nada pode mudar a obra que Deus fez na sua vida. Aleluia! Não permita que nada, nem ninguém roubem a obra que Deus está fazendo e vai fazer ainda mais na sua vida. Abrace essa bênção. Viu? Fabiane, Sofia, Maxon, Renan, Cida, Nelson, Eli, Naelton, Léo, Dulce, abracem a obra de Deus na sua vida. E não importa o que as outras pessoas tenham a dizer.
Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o que Ele está fazendo na minha vida. Eu sei o que Ele está por fazer na minha vida. O resto, é conjectura, é circunstância. E do meu Deus eu não abro mão. Eu creio na palavra do Senhor. A última palavra vem da boca do Senhor. E o que quer que aconteça não vai me abalar. Não permita que o medo roube a sua fé. E também não permita que outras pessoas venham colocar dúvida no seu coração em relação ao que Deus está fazendo. Tome posse da obra de Deus na sua vida. E Deus está permitindo que tudo isso aconteça, porque Ele quer nos ver maiores, mais fortes, melhores. O deserto, ele é campo de treinamento. Você está sendo preparado para algo especial. Imagina o que esse homem poderia começar a fazer a partir do momento em que deixou de ser cego. Ele era cego e a ele só restava mendigar. No momento em que ele passou a ver, abriu-se um leque de possibilidades na vida dele. Entenda que a palavra, ela te tira da cegueira e abre um leque de possibilidades na sua vida. Isso é o que Deus está fazendo na sua vida. Ele está te tirando da cegueira para você ver quem é Deus. Deus está me tirando da cegueira. Ele está te tirando da cegueira para que nós possamos ver quem é Deus e do que Ele é capaz. Que não adianta, eu sei o que Deus pode fazer. Ele criou o mundo, Ele criou todas as coisas, etc, etc, etc. Mas aqui o que vale é o que Deus está fazendo na minha vida. A ação direta, objetiva e clara de Deus na minha vida, na minha casa. Eu te convido nesta noite a colocar sua casa, sua vida, seu trabalho, seus bens, seus entes queridos, sua nação nas mãos do Senhor. Para você ver o que vai acontecer. Ninguém que confiou em Deus voltou para casa de mão vazia. Ninguém que confiou em Deus voltou para casa abatido ou destruído. Vocês não estão comigo nesta noite por acaso. Vocês estão comigo porque Deus tem um plano na sua vida. Deus te ama. E Deus te chama. Pelo seu nome. Deus, quando fala com você, Ele te chama pelo seu nome. E o propósito de Deus é te trazer para perto dEle, a fim de que você receba o que Deus tem de melhor. Nem sempre o que Deus tem de melhor é o que você acha que é melhor. Para alguns de nós, olha só o que o apóstolo Paulo ele chega a dizer. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele diz assim: não sou mais eu quem vive. Cristo é quem vive em mim. Esse viver que agora eu tenho na carne, eu tenho pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não sou mais eu quem vive. Eu quero te convidar a tomar essa palavra para a sua vida. Eu não sei o que vocês têm a dizer. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Toma essa palavra.
Olha, eu não sei o que vocês estão dizendo aí. O que eu sei é que o meu Redentor vive. E que Cristo em mim e eu nele é a esperança da glória. Eu quero trazer à memória uma palavra que possa te dar esperança na noite de hoje. Que foi isso que eu fui buscar diante das duras notícias que recebi nas últimas 24 horas. Uma coisa é você ouvir estatísticas de números que não representam para você pessoas. Outra coisa é você ter rostos no lugar dos números. E como humano, óbvio, eu sinto isso. No entanto, não posso, nem você pode, permitir que isso abale a sua fé. Ao contrário, isso tem que me estimular a, de uma forma muito responsável, continuar. E o que eu posso dizer para você é que eu não pretendo recuar, nem parar. Eu vou avançar. E te convido a vir comigo. Para que juntos, e aí eu conto com a sua ajuda, divulgue os nossos canais, compartilhe, chame pessoas, mande os links. Eu tenho uma lista de transmissão, quem quiser integrar essa lista, avisa. Que eu adiciono e vou mandando as palavras e outras mensagens. E aí a gente vai divulgando. Encaminhe os links para amigos. Pronto, daqui a pouco vou mandar para vocês o link da mensagem de hoje. Mande para pessoas. Convide. Assim que possamos ter mais pessoas prosseguindo nesta fé na palavra de Deus. E eu vou te dar uma sugestão final. Eu não vou cantar aqui para não fazer feio. Mas pesquisa aí na internet, coloca para ouvir um hino que se chama Sossegai. Pesquisa e escuta. Para você não permitir que o medo roube a sua fé. A música começa assim: as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar. Que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. A estrofe seguinte diz: pois todos ouvem o seu mandar. Sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Então sossega aí. Sossega o seu coração. Sossega a sua alma. Sossega a sua mente e o seu espírito. Não permita que nada te abale. Continue. Vem comigo. Vamos juntos. Um beijo carinhoso. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Estaremos juntos amanhã novamente, se Deus assim nos permitir, para a glória do Senhor. Até lá. Tchau, tchau.